Olá pessoal, tudo bem? Trigonometria, aula 26, tá? Estamos na aula 26, estamos trabalhando função trigonométrica, começamos na aula 24, função trigonométrica, a função seno. Fizemos a função seno, achamos domínio, imagem, amplitude, período, e agora vamos trabalhar a função f de x igual a menos seno de x. Então, se ligue, Joey Jeuris, olha só, você tem aqui, ó, esse menos, o que vai acontecer quando eu coloco o menos na frente da função? Na realidade, é como se fosse menos 1 vezes seno de x, não é isso? Como se fosse menos 1 vezes seno de x. Ah, Tony, beleza. Tem mais função para mim, Tony? Exercícios? Tem, sim. Veja no meu canal, gente. Vai acompanhando aí que eu vou trabalhando outros tipos de função. Inscreva-se lá, tá bom? F de x igual a menos seno de x. Canal Tony Santana Matemática. Bom, então, vamos começar. Se eu atribuo, lembre-se, seno é a projeção no eixo do x, né? Por exemplo, seno de 30 graus aqui, que é o mesmo que π sobre 6 radianos. Você projeta no eixo das abscissas, eu falei, desculpa, no eixo das ordenadas, corrigindo, seno é a projeção sobre o eixo das ordenadas, o eixo y. Então eu tenho aqui esse vetor, que equivale a 0,5, metade do raio trigonométrico, que é 1. Então, seno projeta no eixo y, eixo das ordenadas, tá? Corrigindo a minha fala aí. Bom, olha só. Aí eu tenho seno de 0. O seno de 0 é 0. A projeção em cima do eixo y é 0. Seno de 90, aí vai ser 1. É o próprio raio trigonométrico, não é isso? Então, é o máximo que a função atinge, já vimos isso. Só você voltar nas aulas lá e você vai ver que trabalhamos tudo isso da aula 3 até a aula 17. Máximo de 1, máximo é 1, mínimo é menos 1. Porém, se eu vou para essa função aqui, gente, f de x é igual a menos seno de x, tá certo? Ou y é igual a menos seno de x, tanto faz. Se eu atribuo o primeiro valor, x sendo 0. Ah, quanto é o seno de 0? Ó, x sendo 0. Quanto é o seno de 0? Ah, o seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Marquei meu primeiro ponto no meu gráfico, certo? Par ordenado 0, 0. Depois eu marco. Aí agora eu vou para x sendo 90 graus. Olha, π sobre 2. Então, eu tenho menos seno de 90. Ora, seno de 90, quanto é? 1. Muito bem. Só que tem um menos na frente aqui, então dá menos 1. Então, esse par vai ser π sobre 2 e menos 1. Tá certo? Ô, Tony, lá na função seno de x dava 1. Pois é, porque botou esse menos e inverteu, né? Então, quer dizer, em vez do seu gráfico fazer π sobre 2 ó, e 1, ao invés de fazer isso, ele vai fazer π sobre 2 e menos 1. Percebe? Por isso o gráfico vai ser simétrico ao eixo do x. Você vai ver isso daqui a pouquinho aí. Bom, vamos fazendo outro. X igual a π agora. X igual a π, como é que vai ficar? Menos seno de π. Seno de π, quanto é? Seno de π é aqui, ó, é 0. Então vai dar 0. Já tem mais um ponto. Lá vamos nós. 3π sobre 2 agora, ó. 3π sobre 2. Então vou ter menos seno de 3π sobre 2. Menos 3π sobre 2, quanto é o seno? Está aqui, olha só, menos 1. Então vai dar menos 1. Então menos 1 vai ser quanto? Vai ser 1, não é isso? Então, 3π sobre 2 vai ser 1. Então, perceba que o gráfico vai ficar invertido em relação ao outro, né? Da função y igual a seno de x. E por último, seno de 2π, completei uma volta, tá certo? Uma volta. O restante é repetição, né? Como a gente já viu o período. Então, y é igual a seno de 2π. Seno de 2π é 0. Seno não, corrigindo aqui é menos seno, né? Menos seno. Então, menos seno de 2π é 0, então menos 0 é 0. Beleza, então já temos os pontos. Podemos agora voltar lá no gráfico e marcar os pontos, tá certo? Primeiro par, 0, 0. Vamos lá, 0, 0. Olha só, vai ficar onde? Vai ficar na origem, né? 0, 0, bem na origem. Segundo ponto, π sobre 2 com menos 1. 90 e menos 1. Terceiro ponto, π e 0. Estamos marcando só os principais pontos, né, gente? π e 0, π e 0, corrigindo, π e 0 aqui, tá certo? Então a curva ela vai fazer isso, ó,
Olha só. Se eu marcasse os pontos intermediários, você ia perceber claramente, né? Que faz uma curva, como eu fiz na aula 24, certo? Marquei pontos intermediários. Bom, próximo ponto. 3π sobre 2 e 1. 3π sobre 2 e 1. O gráfico vai subindo. E o último ponto, 2π e 0. 2π e 0, marquei o ponto, o gráfico desceu. Se eu ultrapassar aqui uma volta, né? Ultrapassar uma volta, o que vai acontecer se eu ultrapassar uma volta? Dei uma volta, eu vou começar tudo de novo. Vai para o π, né? Vai ser seno de 90 é 1, só que tem um menos, né? Vai dar menos 1. Ou seja, o gráfico vai continuar descendo. Mas aí já iniciou a repetição. Do lado de cá a mesma coisa, né? Seno de menos 90, ó. Seno de menos 90 vai dar 1. E você vai continuando o seu desenho. Tá certo? Essa é a função menos seno de x. Eu lhe pergunto, mudou o que? Além do gráfico, que o gráfico da função seno, a função mais seno, ele começa assim. Né? Ele vem, faz isso, desce e faz isso. Correto? A função mais seno. Ela é invertida, percebe a de amarelo aí, o mais seno. Então, ó, se essa função está invertida, essa função não mudou o domínio, né? Naturalmente o domínio, qual é ele? Qual é ele? Diga aí para mim. Muito bem, o domínio é real. Tá de outra cor para destacar, tá certo? O domínio é real. Escrevendo aqui agora, domínio real. Porque falou para x. Não mudou a imagem, porque ela continua sendo de menos 1 a 1. Repare que o valor mínimo dela é menos 1 e o valor máximo é 1, tá vendo? Então não mudou a imagem. A imagem é de menos 1 a 1. Intervalo de menos 1 a 1. De novo, ó. Gráfico mínimo é menos 1. No eixo y vai até 1. Tá vendo? Ó? Que é o valor que está em π sobre 2. Está em 3π sobre 2, beleza? Beleza, então. Se ligue, Joe. Olha só. Amplitude, a mesma. Se a imagem vai de menos 1 a 1, eu tenho um intervalo de 2, a amplitude é metade, vai ser 1, tá certo? Então a amplitude vai ser 1, que é metade. Então a amplitude eu vou chamar de A, tá certo? Amplitude A é 1. Período, vamos lá. Período, olha só. Observando o meu gráfico, ele começou aqui. Opa. Ele começou aqui, né? Veio, fez o S do seno, veio, terminou aqui, 2π. Então, x inicial, 0, x final, 2π. Então, eu tenho período x final menos x inicial. Período vai ser, x final foi 2π, x inicial é 0. Período vai ser igual a 2π. Ô, Tony, poderia fazer também pela fórmula? Claro, vamos lá. Pela fórmula. Quem é essa função? Essa função ela é menos seno de x, não é isso? Como foi a fórmula que eu te mostrei? Eu te mostrei a fórmula de você. Sabe que o coeficiente de x, olha só, é 1. Então, é o carrapato de x, né? Lembra do k? É 1. E mostrei que o período da função, gente, você encontra fazendo também por 2π sobre o módulo de k. 2π sobre o módulo de 1 é 2π. Então você pode escolher ou pela... Se você tiver o gráfico, faz para essa fórmula de cima. Se não tiver a função, faz para essa de baixo. Beleza? Tá aí, mais uma função. Vamos trabalhando aí para chegar onde você quer. Você quer trabalhar, você quer entender bem como é que faz as funções mais complexas, né? Vamos lá. Se ligue. Lembre-se disso. Olha, função menos seno, gráfico inverte. Beleza? Valeu, galera. Um abraço e até daqui a pouquinho.